Quero desejar boa noite, que Deus abençoe a sua vida, cada um de vocês que veio aqui para nós juntos adorarmos, louvarmos e exaltar o nome do nosso Deus. Queria que você ficasse de pé no seu lugar. Você pode fechar os seus olhos e colocar a sua vida na presença do Senhor agora. Se entregue a Ele. Abra o seu coração nesta hora. Fale com o Senhor. Fale: Deus, eu vim aqui neste lugar hoje e eu não quero que isso seja apenas um compromisso feito, que isso seja apenas uma agenda cumprida. Não. Eu quero realmente estar diante da Tua presença aqui neste lugar. Eu quero realmente abrir o meu coração para o Senhor. Eu quero ser tocado e marcado pela Tua presença. Eu quero Te sentir. Eu quero me entregar a Ti. Eu quero que o Senhor faça algo em minha vida nesta noite. Eu quero ouvir a Tua voz. Eu quero sentir o Teu toque. Eu quero ser moldado, transformado. Eu quero que o Senhor mexa em mim por dentro, Pai. Não deixe eu sair daqui da mesma maneira que eu entrei. Não permita que eu saia daqui a mesma pessoa. Não permita, Deus. Mas que neste lugar eu possa me encontrar com o Senhor, com a Tua presença poderosa. O Senhor já está aqui neste lugar. Eu creio, eu sei disso. E nós queremos Te adorar. Nós queremos Te exaltar. Nós queremos nos prostrar diante dessa poderosa e santa presença. Nós declaramos que Tu és o nosso Deus. Tu és o nosso Senhor. Não há outro Deus além de Ti. Não há outro Deus além de Ti, Senhor. Só Tu és santo, Tu és lindo, Tu és grande. Tu és grande, Tu és grande e digno de todo louvor, de toda honra, de toda adoração. Aleluia. É o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, Teu santo monte, a alegria de toda a terra. É o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o Teu nome engrandecer.
Pois santo és, ó Deus eterno, sobre toda a terra e queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor. Pois santo és, ó Deus eterno, sobre toda a terra e céu. Você pode levantar as suas mãos e adorar este Deus que é grande, que é poderoso e que fez uma obra maravilhosa em nós. Obrigado, Jesus. Obrigado pelo teu amor que nos salvou, que nos transformou, que nos deu uma nova vida. Obrigado, Senhor. Nós chamamos. Queremos o teu nome. Queremos o teu nome. Por nós em nossas vidas, confiamos em teu infinito amor. Pois santo és, ó Deus eterno, sobre toda a terra. Pois santo és, ó Deus eterno, sobre toda a terra. Cantito. Pois santo és, ó Deus eterno, sobre toda a terra. Pois santo és, ó Deus eterno, sobre toda a terra e céu. Só tu és Deus, só tu és Deus. Você pode colocar as mãos no seu coração e falar com o Senhor. Toma o teu lugar, Senhor. Toma o teu lugar em minha vida. Toma o teu lugar. Reina sobre a minha vida. Estabelece o teu governo, o teu senhorio em minha casa, em minha vida, nesta igreja. Ah, Senhor, toma o teu lugar dentro de nós e faça a tua obra em nós. Quebrante os nossos corações diante da tua presença. Queremos estar mais perto, mais juntos de ti, com os corações quebrantados, compungidos e contritos diante de ti, Senhor. Nós clamamos, Pai, por mais da tua presença em nossas vidas. Clamamos, Senhor. Toma o teu lugar. Toma o teu lugar, ó Cristo, Filho do Deus vivo.
Porque o Pai te deu um nome sobre todos. O domínio está em suas mãos. Tua vontade prevalecerá. Teu poder jamais terá fim. Porque o Pai te deu um nome sobre todos. E juntos como igreja nós clamamos. Vem queimar de novo em nossos corações. Deixa a glória descer. Deixa a glória descer outra vez. Deixa a glória descer. Deixa a glória descer outra vez. Deixa a glória descer. Deixa a glória descer outra vez. O Espírito e a noiva clamam vem. Aviva-nos, aviva-nos. O Espírito e a noiva clamam vem. Aviva-nos, aviva-nos. O Espírito e a noiva clamam vem. Aviva-nos, aviva-nos. O Espírito e a noiva clamam. Oh, queremos queimar outra vez. Queremos viver novamente. Nos arrepender outra vez. Nos aceite só mais uma vez, Deus. Queremos queimar outra vez. Queremos viver novamente. Nos arrepender outra vez. Nos aceite só mais uma vez. Queremos queimar outra vez. Queremos viver novamente. Nos arrepender outra vez. Nos aceite só mais uma vez. Deixa a glória descer. Deixa a glória descer outra vez. Deixa a glória descer. Deixa a glória descer outra vez. Deixa a glória descer. Pensa isso. Deixa a glória descer. Deixa a glória descer. Cante isso, igreja. Deixa a glória descer. Deixa a glória descer outra vez. Deixa a glória descer. Deixa a glória descer. O Espírito e a noiva clamam vem. Aviva-nos, aviva-nos. O Espírito e a noiva clamam vem. Aviva-nos, aviva-nos. O Espírito
aviva-nos no Espírito e a noiva clama vem. Aviva-nos no Espírito e a noiva clama. Queremos queimar outra vez. Nos arrepender outra vez. Nos acende só mais uma vez, Deus. Queremos queimar outra vez. Queremos viver novamente. Nos arrepender outra vez. Nos acende só mais uma vez. Queremos queimar outra vez. Queremos viver novamente. Nos arrepender outra vez. Nos aceite só mais uma vez. Glória a Deus. Um dos erros, irmãos, dessa geração atual, né? A nossa geração, é pensar que altar é lugar de exibição. Na Bíblia nós aprendemos que altar é lugar de sacrifício. Muitas vezes o altar é chamado altar de fogo, porque é lugar onde algo é colocado para ser queimado, para ser aceito por Deus como adoração. Então, quando nós cantamos canções como essa, queremos queimar outra vez, isso tem a ver com a sua vida no altar. Isso tem a ver com sua vida depositada diante do Senhor para queimar, não por um fogo de exibição, mas por um fogo de santificação. Para que a sua vida queime num propósito de você ser transformado para que o avivamento venha. O avivamento não é outra coisa senão Deus vivendo em nós. É quando tudo de nós foi. Não tem eu, não tem minha vontade, não tem, é Deus em mim. Tanto que no avivamento a igreja trabalha pouco. Quem trabalha é o Espírito Santo através da igreja. Hoje você fica em cima de gente para vir da igreja, para evangelizar, tal, para santificar, aquela guerra, o cara deixar isso, deixar aquilo. No avivamento, as pessoas vêm até o Senhor porque elas são atraídas pela presença. Ah, pastor, então por que Deus manda esse avivamento logo? É porque você e eu precisamos ir para o altar e queimar primeiro. Aí este fogo que nos queima atrairá o mundo a Jesus. Então avivamento é isso. É isso que a gente está cantando. Queremos queimar outra vez. Não tem a ver com auê. Tem a ver com coisa profunda, essência. Tem a ver com transformação de vida. Amém, queridos? Enquanto nós cantamos mais uma vez esse refrão, eu quero convidar você a trazer seu dízimo e oferta na presença do Senhor. Em nome de Jesus. Deixa a glória descer, deixa a glória descer outra vez, deixa a glória descer, deixa a glória descer outra vez, deixa a glória descer, deixa a glória descer outra vez, deixa a glória descer. Diga, noiva, o Espírito e a noiva clamam bem. Aviva-nos, aviva-nos, o Espírito e a noiva clamam bem.
Aviva-nos no Espírito e a noiva não vem. Aviva-nos no Espírito e a noiva não vem. Aleluia! Queremos queimar outra vez, queremos viver novamente, nos arrepender outra vez, nos acende só mais uma vez. Queremos queimar outra vez, nós queremos queimar em teu altar, Senhor, nos arrepender outra vez, nos acende só mais uma vez. Obrigado, Deus. Obrigado porque nós queimarmos diante do Senhor é algo espontâneo, é uma entrega poderosa e espontânea de cada um de nós. E a tua palavra fala sobre dois fogos: o fogo do inferno e o fogo da presença. E sabemos que nós só temos uma vida para escolher. Só temos uma vida, Deus, para viver. Possamos escolher a melhor parte, Senhor. Que esse temor venha sobre nós, para que nós não precisemos ter medo depois. Obrigado, Deus, por poder contribuir, mas principalmente te adorar com os nossos recursos. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, querido? Pode se assentar. Em nome de Jesus. Aleluia. Rapidamente, só lembrando, né, que amanhã às 19 e deleta, vamos lá. Amanhã às 20 horas nós temos live de oração. E procure participar, né? Sexta-feira, 7h30, live da célula da família. Então, na sua família, coloca o celular lá, você que consegue colocar na televisão, coloca e participa com a gente aí da célula. E domingo, nós temos o culto às 10 da manhã e às 18 horas. Então, procura dar o seu nome até sexta-feira para a gente poder se organizar, tá bom? Nos dois cultos aí, por causa da quantidade de pessoas. E lembrando, irmãos, que nós tivemos nesse sábado, né, nosso ato profético de oração pela nossa cidade. E nós fazemos isso porque nós cremos que Deus tem um propósito para essa Aracruz, né? E nós queremos contribuir com isso. Eu acho tão lindo essas coisas. Às vezes, eu não sei se vocês prestam atenção nisso, mas às vezes eu falo que cada igreja tem um chamado, né? Nossa igreja, ela não vai conseguir fazer tudo. Ela vai conseguir se mover no chamado que ela tem. Aí uma outra igreja, ela às vezes não vai fazer o que nós fazemos, mas ela vai se mover no chamado dela. E hoje meu sogro estava me mostrando algo lindo que a Seada está fazendo. Ela tem ido no comércio e orado com os comerciantes e ministrado, né, e deixado um papel. A Seada esteve aqui orando e tal. Ele tirou uma foto, me mostrou. Eu falei, é isso, a igreja, cada igreja cumprindo o seu papel. Cada igreja abençoando a cidade, ministrando. Então sábado nós estávamos ali, né, em 12 equipes na nossa cidade, orando com chuva, mas ministrando, abençoando a cidade. Nós estávamos em quase 200 pessoas espalhadas em Aracruz orando. Depois nós nos reunimos ali no monte, oramos. É assim que a gente cumpre o papel e faz a obra de Deus, porque Deus não nos chamou para ficar de braços cruzados. Deus nos chamou para cumprir o nosso chamado. Amém? Então vamos lá. Hoje nós estamos entrando no segundo
coloquei o nome? Parte 2. Semana passada nós iniciamos o nosso estudo sobre escatologia, não é? E hoje nós vamos dar continuidade na parte 2 desse estudo. E está sendo assim muito abençoador, principalmente para mim, irmãos, porque eu estou voltando a estudar coisas que eu estudei há muitos anos atrás, e estou reaprendendo, estou descobrindo algo novo na palavra de Deus, a respeito dessa esperança que nós temos do porvir, essa esperança que nós temos em Deus enquanto aguardamos a sua volta. E esse talvez seja um dos temas que a igreja menos conhece, esse talvez seja um dos temas que a igreja tenha menos intimidade, é esse estudo sobre a escatologia, né? Que é a doutrina das últimas coisas, estudo das últimas coisas. Então é muito importante que você participe desse estudo, você que está aqui, você que está vendo em casa, é muito importante vocês se envolverem com esse estudo, e verem de forma tão maravilhosa, tão poderosa, aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Amém? Então hoje na parte 2 do estudo, nós vamos falar sobre fatos sobre a vinda de Jesus. Alguém lembra aí o tema de semana passada? O primeiro tema qual foi? Esperando a vinda de Jesus. Então hoje nós vamos ver fatos sobre a vinda de Jesus. Irmãos, e a estratégia aqui, nossa, não é limitar o nosso estudo apenas em relação especificamente à volta de Jesus, a questão do seu retorno, mas eu quero estudar com vocês o que está no entorno da volta de Jesus, aquilo que envolve a volta de Jesus, porque a volta de Jesus, ela é o ponto central do desfecho de todas as coisas relacionadas aos acontecimentos dos últimos dias, são culminados, estão envolvendo a volta de Jesus. A volta de Jesus está no cerne, está no centro da atenção de todos os acontecimentos. Mas existem muitos acontecimentos envolvendo essa volta. Nós vamos chegar no estudo sobre esse assunto específico do dia da volta, mas eu preciso trazer para vocês algumas verdades assim que são fundamentais, são fundamentos que vão trazer base acerca desse assunto relacionado à volta de Jesus, à vinda de Jesus. Por isso a necessidade de ter fundamentos, porque hoje você chega para os cristãos e pergunta assim: você crê que Jesus voltará? Sim. Então me diga, qual é a base bíblica para isso? Está na Bíblia. Mas às vezes as pessoas não têm, né? Eu não estou querendo dizer que você vai ter que saber teologicamente escatologia, mas dentro de você precisa ter um fundamento, uma segurança, uma base que te dê firmeza da fé que você tem de que Jesus vai voltar. Não é uma fé romântica, não é uma fé baseada numa utopia, mas é baseada num fato, é baseado na palavra, é baseado na promessa do Senhor. Por isso a necessidade de ter estudos como esse. Então, eu quero ver com vocês aqui primeiramente sobre a promessa do retorno de Cristo. Nós vamos ler Atos capítulo 1. Livro de Atos, capítulo 1, nós vamos ter que ser bem rápidos na questão da leitura, porque, para a gente poder ler o máximo de texto possível. A partir do verso 14, Atos 1, a partir do verso 4, diz assim: certa ocasião, enquanto comia com eles, Jesus deu-lhes esta ordem: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual falei a vocês. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor,
é neste tempo que vais restaurar o reino a Israel? Jesus lhes disse: não compete a vocês saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Tendo dito isso, foi elevado às alturas enquanto eles olhavam, e uma nuvem o encobriu na vista deles. E eles ficaram com os olhos fixos no céu enquanto ele subia. De repente surgiram diante deles 2 homens vestidos de branco, que lhes disseram: Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus que dentre vocês foi elevado aos céus, voltará da mesma forma como o viram subir. Amém? Glória a Deus. Deixa a máscara te impedir de dizer amém não, tá, irmãos? Tinha uma falta de amém que vocês não têm ideia. Na Bíblia, nós temos muitas promessas sobre a volta de Jesus, muitas promessas. Nós percebemos em várias parábolas de Jesus falando sobre a sua volta. Jesus falando sobre, acerca de ele se ausentar e depois ele voltar. Você vê isso em várias parábolas. E nós vemos essa ilustração, por exemplo, em Mateus. Não vou abrir esse texto, você vai anotar, depois você vai ler em casa. Nós vemos essa ilustração, por exemplo, em Mateus capítulo 24, a partir do versículo 40, por aí. O exemplo da parábola dos servos, e onde Jesus fala, vamos ler pelo menos um versículo aqui. Mateus 24, 44. Assim vocês também precisam estar preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que vocês menos esperam. Então Jesus estava falando sobre essa parábola do servo. Jesus estava falando sobre o que envolveria o momento em que um estaria trabalhando, um subiria e o outro ficaria. Aí de repente ele traz essa verdade de que ele vai voltar. Então assim, em muitas parábolas, irmãos, Jesus faz declaração sobre o seu retorno. E nós vamos estudando, né, mas eu queria abrir o seu coração e os seus olhos para você entender que tem coisa que não dá para discutir. Tem coisa que não dá para você questionar. Tem coisa que nós precisamos ter a sobriedade, a serenidade de descansar em Deus. Porque existem coisas que Ele nos dá acesso para compreender. E existem coisas que talvez em algum momento Ele vá nos mostrar com clareza, mas tem coisas que não dá para você poder discutir. Existe um conselho que os morávios aprenderam na espera sobre a volta de Jesus, que é um conselho que ecoa até hoje, né? Desde a geração dos cristãos morávios, que eu já falei um pouco sobre eles com vocês, que foram um grupo de cristãos que buscaram tanto a Deus, que Deus derramou sobre eles um avivamento, e eles estiveram debaixo de uma nuvem de oração, de busca por Deus, por quase 120 anos. De hora em hora eles tinham uma torre de oração. E há um conselho sobre essa questão da busca pelo conhecimento, né? Da busca de entender todas as coisas, de querer saber de tudo. Eles dizem assim: nas coisas essenciais, unidade. Nas coisas essenciais, unidade. Nas não essenciais, liberdade. Em todas as coisas, amor. Então, nas coisas essenciais, naquelas que nós temos clareza, nós vamos ter unidade. Nas não essenciais, vamos ter liberdade para a gente poder pensar, discutir, conversar, não é? Liberdade. Mas nas coisas essenciais, unidade. Estou lendo coisa errada no meu negócio aqui. Nas coisas essenciais, unidade. Nas não essenciais, liberdade. E em todas as coisas nós vamos ter amor. Então, no final de tudo, o amor envolve tudo. Por que isso, irmãos? Eu falo isso. Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês sobre coisas, às vezes, que são discutidas desnecessariamente.
uma das coisas que mais trazem discussão teológica e até briga entre pessoas é a cronologia dos fatos das últimas coisas. O que vai acontecer primeiro? O que vai acontecer depois, antes, e aí vai. Se o arrebatamento acontece antes da tribulação, no meio, depois. Apesar de eu particularmente, vocês vão conhecer isso, né, mais à frente no estudo, de eu ter, né, doutrinariamente um posicionamento diante daquilo que eu vejo nas Escrituras, a parte que me cabe entra nesse conselho. Nas não essenciais, liberdade. Eu tenho a liberdade de olhar para a palavra de Deus e crer em algo, ensinar algo, como pastor, como alguém que busca esse entendimento da palavra. Mas a cronologia não é o mais importante no que diz respeito ao estudo das últimas coisas. O mais importante, eu quero que você repita comigo, o mais importante, agora bem forte, diga, é estar pronto. É estar pronto. Amém? Amém. Não é ficar batendo boca, brincando. O mais importante é estar pronto. Então, assim, entenda, a cronologia, ela não é importante no sentido de tirar sua paz, de tirar a paz dos seus relacionamentos. Não. O próprio Jesus nos ensinou aqui nesse texto que nós lemos no livro de Atos, capítulo 1. Jesus nos ensinou o quê? Não vos compete saber datas, épocas que Deus reservou para a sua exclusiva autoridade. Está ali, Atos capítulo 1. Tá? É o que está escrito na palavra do Senhor. Capítulo 1, versículo 7. Mas, se algum de vocês, como ovelhas, começar a dizer: não, pastor, não precisa estar preparado, não precisa estar preparado para a volta de Jesus, aí você mexeu em algo essencial. Entende? A cronologia não é algo essencial, mas estar preparado é essencial. Então, o meu intuito de ministrar esse estudo para vocês é te ajudar a estar preparado. Não é dar para você ferramenta para discutir com ninguém. Bíblia não é instrumento de discussão. A arma, a palavra de Deus, ela é arma de guerra contra quem? O diabo. E a Bíblia fala em Efésios 6 que a nossa luta não é contra a carne e sangue. Então ela não é arma de guerra para você discutir com alguém. A palavra de Deus é arma de guerra contra o inimigo. Com as pessoas, a palavra de Deus é conhecimento, alento, proteção. É exortação? Sim. Mas exortação no propósito de trazer a pessoa para o reino. Então nós temos que nos apegar a isso. Porque a teologia, irmãos, ela se torna algo muito perigoso às vezes. Para muitos, né? Muita gente começa a discutir coisas que não tem que discutir. Coisas que não tem necessidade. Eu me lembro na época do meu seminário, uma das coisas que me deixaram desesperado, num dos seminários que eu estudei em São Paulo, né, a turma do 4º ano, eles pareciam um monte de... Vocês sabem do quê? Andando na escola, entrava ia nos nossos... Eu estudei no seminário interno de sistema de internato. Eles iam até os quartos do pessoal do 1º ano à noite e ficava lançando coisas na cabeça da galera sobre discussões teológicas, dúvidas sobre a própria Bíblia, porque a letra mata. Eu me lembro de uma discussão que houve a respeito da média de Endor, no livro de Samuel. E quando entra nesse negócio das 2 testemunhas de Apocalipse, o negócio fica feio, irmãos. Não sei se você já percebeu, já determinaram quem são, né? Já tá, os teólogos aí, Moisés e Elias. A Bíblia não diz isso. Só que agora tem uma linha que está batendo em cima dessa teoria. Estão dizendo que é Elias e Enoque.
Porque Enoque não viu a morte. Só que se você for estudar a Bíblia diz o seguinte, que Enoque não viu a morte, porque Deus o tomou para si, para que ele não visse a morte. Só que você sabia que as duas testemunhas vão o quê? Vão morrer, vão ser assassinadas. Então Deus tirou Enoque do mundo para ele não morrer. Deus manda ele de volta para ele morrer. Está vendo como é que uma coisa vai levando uma outra discussão? Não discuta. Não bate de frente com essas coisas. Sabe por quê, irmãos? Porque discussão acaba se tornando especulação, defesa de ideias e não conhecimento de Deus. Se você não pode inserir na vida de alguém conhecimento de Deus, não insira dúvidas. Ai daquele que fizer tropeçar um dos pequeninos, diz a palavra. Ai. Vocês estão aí, gente? Então, fatos bíblicos claramente revelados não podem ser discutidos. Mas há situações que envolvem opiniões pessoais. A gente pode pensar, a gente pode imaginar. Temos o direito de pensar, irmãos, de viajar, de imaginar. Eu tenho coragem de falar com vocês as coisas que passam na minha cabeça quando eu leio a Bíblia. Eu viajo, irmãos, eu viajo com tanta coisa, fico sonhando, imaginando. Igual a minha sogra sempre falou que o sonho dela é chegar lá no céu e tomar um banho no rio da vida. Tem gente que imagina que o céu, né, as ruas são de ouro, o mar, aí já imagina ela pisando em ouro mesmo, né? Não tem problema você imaginar, você pensar, mas por favor, isso não te dá o direito de trazer isso para a área do ensino. Se você não tem entendimento claro sobre isso, não faça. Nós precisamos ter a sensatez, irmãos, de ensinar a palavra de Deus, ensinar aquilo que a Bíblia ensina de forma clara. Sabe por quê? Porque é na falta da clareza que surgem as heresias. As heresias, elas nascem de coisas que estão na Bíblia, mas que não são claras. Aí existe um termo chamado unilateralismo, que é o quê? Você pega um texto isolado de um contexto e cria em cima dele uma ideia, uma teoria, uma doutrina. Então, por favor, se apegue ao fato de que esse estudo, especificamente da nossa igreja, Comunidade Evangélica Betel, tem o propósito não de discutir Bíblia, não de ficar questionando nada, batendo de frente com ninguém, mas é para nos deixar mais preparados, porque Jesus está voltando. Amém? Amém? Mas vamos lá. Eu quero ver com vocês 3 pontos relacionados a essa questão do tema, né? Sobre fatos sobre a vinda de Jesus. Primeira coisa, que é um fato. A vinda de Jesus é uma vinda literal. A vinda de Jesus é uma vinda literal. A promessa da vinda de Jesus fala de algo, irmãos. Como é que eu vou dizer? Fala de algo físico, de algo literal, real. Porque a Bíblia diz que todo olho o verá. Todo olho o verá. Toda língua confessará que Ele é o Senhor. Então, vamos ver alguma coisa sobre isso aqui, ó. A Bíblia diz que do mesmo modo como Ele foi, Ele voltará. É o texto que nós acabamos de ler agora no livro de Atos. Nós vamos ler o versículo de 9, capítulo 1, versículos de 9 a 11. Diz assim: tendo dito isso, foi elevado às alturas enquanto eles olhavam, e uma nuvem o encobriu da vista deles, e eles ficaram com os olhos fixos no céu enquanto ele subia. De repente surgiram diante dele 2 homens vestidos de branco, 2 anjos, que lhe disseram: Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus que dentre vocês foi elevado aos céus, voltará da mesma forma como o
viram subir. O que os anjos estão dizendo? Esse mesmo Jesus que vocês estão vendo ir, vocês o verão voltar. Então eles viram Jesus subindo, literalmente, fisicamente. E Jesus será visto voltando, literalmente e fisicamente. Amém, gente? Amém. Vamos aqui no Velho Testamento, esse texto do profeta Zacarias. É muito interessante. Zacarias 14, versículo 4 e 5, diz assim: naquele dia, os seus pés estarão sobre o Monte das Oliveiras, a leste de Jerusalém. E o monte se dividirá ao meio, de leste a oeste, por um grande vale. Metade do monte será removido para o norte e a outra metade para o sul. Vocês fugirão pelo meu vale entre os montes, pois ele se estenderá até Azel. Fugirão como fugiram do terremoto nos dias de Uzias, rei de Judá. Então o Senhor, meu Deus, virá com todos os seus santos. Presta atenção. Zacarias profetizou isso antes de Jesus vir. Ele já profetizou a volta de Jesus. Isso aqui não está falando sobre quando Jesus foi. Isso aqui é uma profecia no Velho Testamento sobre a vinda de Jesus, aquilo que nós estamos esperando. Por quê? Porque o monte ainda não foi dividido pelo meio. Ele o será. Então nós vemos no Velho Testamento uma promessa literal, física, a respeito da volta de Jesus. Outra coisa sobre uma vinda literal, a Bíblia fala sobre uma vinda gloriosa com os seus anjos. Mateus capítulo 25, versículo 31. Diz assim: quando o Filho do Homem vier em sua glória com todos os anjos, ele se assentará em seu trono na glória celestial. Todas as nações serão reunidas diante dele, e ele separará umas das outras, como o pastor separa as ovelhas dos bodes. Então nós vemos que Jesus terá uma vinda gloriosa. Amém? Amém. Aleluia. Vamos ver aqui Apocalipse. Por falar nisso, gente, viu os céus, capítulo 19, versículo 11. Viu os céus abertos e diante de mim um cavalo branco, cujo cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro. Ele julga e guerreia com justiça. Seus olhos são como chama de fogo, em sua cabeça há muitas coroas, e um nome que só ele conhece e ninguém mais. Ele está vestido com um manto tingido de sangue, e o seu nome é Palavra de Deus. Os exércitos dos céus o seguiam, vestido de linho fino, branco e puro, e montado em cavalos brancos. De sua boca sai uma espada afiada, com a qual ferirá as nações. Ele as governará com 7 ferros. Ele pisará o lagar do vinho, do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Em seu manto e em sua coxa está escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Glória a Deus. Amém? Jesus está voltando. Irmãos, muitas pessoas dizem, né? Eu vou fazer uma pergunta aqui, mas você não precisa levantar a mão não, tá? Quantas pessoas aqui têm medo de ler o livro de Apocalipse? Eu conheço muita gente. Não é Betel não tem isso não. Mas assim, muita gente tem medo de ler o livro de Apocalipse, né? Porque é tão assustador, né? E muita gente questiona se o livro de Apocalipse é simbólico. Muitos até defendem essa ideia de que o livro de Apocalipse é simbólico. Podem até existir questões simbólicas. Por exemplo, tem gente que pergunta: pastor, cavalo, né? A Bíblia está dizendo que Jesus vai voltar em cavalo branco, então tem estábulo no céu, né? Como que funciona isso? Isso dá vazão para um pensamento simbólico. Não estou dizendo que é, mas muita gente defende o seguinte, porque nos ensinos antigos, nas épocas das guerras, quando um rei, um general de batalha vinha com um cavalo branco diante do exército,
é porque ele já tinha vencido a guerra. O cavalo branco simbolizava o quê? A vitória daquele exército sobre o outro. E a Bíblia diz que Jesus já está vindo com o cavalo branco guerrear, por quê? Porque ele já vem vitorioso. Né? Então, muitos dizem que esse cavalo branco significa isso. Mas, quem diz que não é? Que não são cavalos brancos? Porque a Bíblia diz que a própria natureza anseia pela manifestação dos filhos de Deus. A criação anseia. Por quê? Porque a criação anseia ser redimida. Voltar à uníssono original, àquela harmonia que havia no Éden. Há um anseio na própria natureza em relação a isso. Então, por que dizer que na eternidade não terão animais? Pastor, você está criando uma doutrina? Não, eu estou viajando com você. São coisas não essenciais. Podemos ter? Liberdade. Hã? Liberdade. Isso, liberdade. Mas quem pode determinar uma coisa ou outra? Acontecimentos que demonstram uma vinda literal de Jesus. Primeiro, acontecimento que demonstram, que estão correlacionados, né, com uma vinda literal de Jesus. O arrebatamento. Diga, o arrebatamento. O arrebatamento. O arrebatamento é uma forma de nós entendermos uma vinda literal de Jesus. Abra sua Bíblia em 1 Tessalonicenses, um dos textos mais incríveis a respeito desse assunto. O apóstolo Paulo diz, capítulo 13, capítulo 4, verso 13: Irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem, para que não se entristeçam como os outros que não têm esperança. Se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, cremos também que Deus trará, mediante Jesus e com Ele, aqueles que nele dormiram. Dizemos a vocês, pela palavra do Senhor, que nós, os que estivermos vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, certamente não precederemos os que dormem. Pois dada a ordem com a voz do arcanjo, o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com eles nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos com o Senhor para sempre. Consolem-se uns aos outros com essas palavras. Amém? Quero que você preste atenção nessas expressões aqui, para você ver que questão de cronologia, questão de teologia, de defender ideias, perde o sentido no sentido de você dar tanta importância quando você vê isso aqui, versículo, capítulo 13. Não, perdão. Capítulo 14. Se cremos que Jesus morreu e ressurgiu, cremos também que Deus trará, mediante Jesus e com Ele, aqueles que nele dormiram. Diga, nele. 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 Tudo depende de estarmos nele. Por isso que esse assunto sobre volta de Jesus, sobre arrebatamento, sobre as últimas coisas, precisa fazer da igreja uma igreja evangelizadora. Você ama a sua família? Sabe, eu tinha uma vovó, uma bisavó que era doce. Ela colocava um prato de comida para mim que ninguém conseguia fazer como ela. Ela fazia um arroz e feijão virar uma comida do outro mundo.
o jeito que ela misturava, e era com banho de porco, né? Aquele negócio, ainda colocava um pouquinho de farinha, ela torrava a farinha antes, amava ela fazer o meu prato de comida. E quando eu me converti, ela estava com 95, 4, não sei, lúcida. Eu entrei em desespero, eu falei, meu Deus, minha avó não pode ficar. E não é porque ela é fofinha, bonitinha, linda e maravilhosa e faz o meu pratinho gostoso que ela vai para o céu. Só tem um que pode levá-la para o céu, Jesus. Eu preciso que ela conheça Jesus, e ela não conhecia. Tudo que ela conhecia era idolatria, tudo que ela conhecia era ela nem falar de Jesus ela falava. E eu comecei, escondido da minha família, a sentar com ela no quarto dela. E comecei a falar de Jesus para ela todos os dias. Eu tirava um tempinho para falar com ela. E eu me lembro como agora, no dia em que eu sentei na cama com ela e falei, vó. E ela estava assim, o único problema que ela tinha era um pouquinho surda. Então eu tinha que falar alto, mais baixo. Você consegue entender. Eu falava no ouvido dela, vó, você está me ouvindo? Porque se a minha família visse, eu estava lenhado. Eu era perseguido por ser cristão. Eu me lembro que eu falando com ela, falei, vó, a senhora entendeu? Depois de dias, lendo a Bíblia com ela, falando de Jesus. Eu falei, você entendeu sobre Jesus? Ela fez assim para mim, eu entendi. Ele precisa morar no meu coração. Eu falei, e eu era radicalzão, irmãos. A senhora tem que renunciar. Ela, eu sei. Aí ela falou o que ela tinha que renunciar. Aí ela orou comigo e entregou a vida dela para Jesus. Aleluia. Glória a Deus. 3 meses depois, ela deitou e só se levantou na eternidade. E eu tenho uma alegria no meu coração de ter a certeza, por causa dessa experiência, de ter feito a minha parte, de que eu me encontrarei com ela. Então para de ficar vivendo para você, e ore pelos seus, ministre aos seus, testemunhe aos seus, porque a volta de Jesus será bendita e maravilhosa para aqueles que estão nele. Glória a Deus. Mas ela será terrível, terrivelmente destruidora para aqueles que não estão nele. E não é porque você ama, porque te ama, porque é do seu sangue, que você vai conseguir fazer, sabe o quê? Vamos junto. É Jesus. E depende muito da nossa postura, da nossa busca, da nossa oração. Quantas vezes você tem orado pelos seus parentes não crentes? Não estou falando de igreja não, estou falando de salvação, de cristão, nascido de novo. Estou falando de ser dessa igreja, não. Estou falando de ter Jesus, confessar Jesus como seu Salvador. Quantas vezes você ora pela sua família, pelos seus amigos, pelos que você ama? A importância de se estudar sobre isso, para mim, está mais ligada nisso do que em qualquer outra coisa. Em você estar preparado e em você buscar preparar aqueles que você ama. Amém, gente? Amém. Outro fato, acontecimento que está relacionado à vinda literal de Jesus. Nós falamos, o primeiro foi o quê? O arrebatamento, gente. E agora, a grande tribulação. Outro acontecimento que está correlacionado à vinda de Jesus. Mateus, capítulo 24. Versículo 21. Porque haverá então grande tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem jamais haverá. Se aqueles dias não fossem abreviados, ninguém sobreviveria, mas por causa dos eleitos, aqueles dias serão abreviados. Se então alguém disser, vejam aqui está o Cristo, ou ali está ele, não acreditem, pois aparecerão falsos cristos e falsos profetas, que realizarão grandes sinais e maravilhas para, se possível, enganar até os eleitos. Vejam que eu vos avisei antecipadamente.
Assim, se alguém disser, ele está lá no deserto, não sai, ou ali está ele dentro da casa, não acreditem, porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra no ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Onde houver o cadáver, aí se juntarão os abutres. Imediatamente após a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá e a lua não dará sua luz. As estrelas cairão do céu e os poderes celestiais serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as nações da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com grande som de trombeta, e estes reunirão os seus eleitos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Amém? Então, a grande tribulação. Antes de falar qualquer coisa sobre isso, eu queria só dar uma pausa aqui. O versículo 21 diz assim: porque haverá então grande tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem jamais haverá. Existe, irmãos, uma linha de pensamento, né, teológico, chamado preteristas e médio preteristas, né? Algo assim, preteristas parciais, que defendem a ideia de que todas essas coisas já aconteceram, né? Que a grande tribulação já aconteceu, na ocasião em que Jerusalém foi destruída por Tito, em 70 depois de Cristo. Então eles dizem que a queda de Jerusalém, a destruição de Jerusalém, toda aquela circunstância que envolveu, foi uma guerra terrível, porque Israel se levantou e se posicionou contra a opressão romana na época, e Tito, né, que era um general do exército romano, venceu Israel e destruiu, né, o exército de Tito destruiu o templo de Jerusalém. Então, pelo fato do templo de Jerusalém ser um símbolo tão poderoso, não é, na nação de Israel e na história do cristianismo, os preteristas parciais defendem a ideia de que essa tribulação já aconteceu. Só que isso é muito vago, porque nós acreditamos numa tribulação literal, né, em algo que vai envolver toda a terra, em algo que ainda vai se cumprir. Porque, por exemplo, depois da queda de Jerusalém em 70 depois de Cristo, aconteceu muita coisa no mundo já. Muita coisa que se assemelhou a uma tribulação, circunstâncias, né, que envolveram muito mais nações, envolveu muito mais coisas. O próprio Holocausto. Enfim, muitas coisas aconteceram. E nós vemos na palavra de Deus que, por exemplo, Paulo disse que antes da tribulação virá o anticristo. Em 2 Tessalonicenses capítulo 2, a gente vê isso. Então nós não temos esta visão. Nós cremos que a grande tribulação é algo literal, é algo que vai acontecer ainda. Ok? Só para vocês entenderem aí nossa convicção. Então, de acordo com o que nós lemos aqui no texto de Mateus capítulo 24, a respeito da grande tribulação, você percebe um acontecimento que está muito relacionado às profecias de Daniel. Porque não tem como, irmãos, nós estudarmos sobre escatologia, sobre as últimas coisas, se a gente não estudar o livro de Daniel. É o que nós vamos fazer um pouco à frente, né? Quando a gente vai estudar aí sobre as 70 semanas de Daniel. Daniel, assim como Jeremias, o próprio Zacarias que nós lemos agora, Jeremias, Isaías, Daniel, todos eles profetizaram coisas relacionadas ao futuro do mundo. Então nós vamos estar estudando sobre Daniel, nós vamos estar estudando sobre as 70 semanas, para nós compreendermos o que está relacionado, o que tem a relação entre a grande tribulação e a nação de Israel. Então não tem como a gente trabalhar isso se nós não entendermos sobre Israel e a igreja. Eu acho que vai ser até o estudo de semana que vem. Tá bom? Então eu só queria citar que a grande tribulação, ela está relacionada com a vinda literal de Jesus.
ela está envolvendo essa vinda. Outro acontecimento que está relacionado à vinda literal de Jesus, o anticristo. A vinda do anticristo, o levantamento do anticristo. A palavra anti significa contra, não é? Então, o anticristo significa aquele que vai se levantar contra Cristo, contra o ensinamento, contra a verdade de Cristo. Aí você abre a sua Bíblia em 2 Tessalonicenses 2. Olha para mim, gente. Faz assim, assim ou assim. Vocês estão entendendo? Viu? Não vi seus dedos, não. Vou ver. Tá bom. Porque no final eu vou estar aplicando uma prova. Tá bom? Só vai sair da igreja. Você fica assim, nem olhando agora. Pra gente ver quem vai. Gente. Primeira pergunta é: o que é preterista? Aí você vai ter que responder lá. Mas eu acho que se eu aplicasse uma prova, vocês iam bem, porque está fresquinho. 2 Tessalonicenses 2, versículos de 1 a 12. Irmãos, quanto à vida do Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com eles, rogamos a vocês que não se deixem abalar nem alarmar tão facilmente, quer por profecia, quer por palavra, quer por carta supostamente vinda de nós, como se o dia do Senhor já estivesse chegado. Poucos dias atrás eu preguei sobre esse texto aqui, tá bom? Mas vamos lá, porque o que Paulo está dizendo aqui? Existiam pessoas que estavam abalando a igreja, que estavam mexendo com a igreja e enviando cartas em nome de Paulo, para falar que Jesus já estava voltando, ou que o anticristo já tinha sido levantado, ou que, entendeu? Colocando, antecipando a profecia. Aí Paulo diz: não deixe que ninguém os engane, versículo 3, de modo algum. Antes daquele dia virá a apostasia, e então será revelado o homem do pecado, o filho da perdição. Este se opõe e se exalta acima de tudo que se chama Deus, ou é objeto de adoração, chegando até a sentar-se no santuário de Deus, proclamando que Ele mesmo é Deus. Não se lembram de que quando eu ainda estava com vocês, costumava falar essas coisas? E agora vocês sabem o que o está detendo, para que ele esteja revelado no seu devido tempo. A verdade é que o mistério da iniquidade já está em ação, restando apenas que seja afastado aquele que agora o detém. Então será revelado o perverso, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e destruirá pela manifestação da sua vinda. A vinda desse perverso é a segunda ação de Satanás com todo o poder, sinais e maravilhas enganadoras. Ele fará uso de todas as formas de engano da injustiça para os que estão perecendo, porquanto rejeitaram o amor à verdade que os poderia salvar. Por essa razão, Deus lhes envia um poder sedutor, a fim de que creiam na mentira e sejam condenados todos os que não creram na verdade, mas tiveram prazer na injustiça. Então preste atenção no versículo 1 e 2. Irmãos, quanto à vida do Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, rogamos a vocês que não se deixem abalar nem alarmar tão facilmente, quer por profecia, palavra, quer por carta supostamente vinda de nós, como se o dia do Senhor já tivesse chegado. Então tinha gente que ficava querendo enganar a igreja. Então você pode ver que já havia preterista naquele tempo, né? Gente dizendo que já tinha acontecido. Sabe, irmãos, esse texto, ele esclarece muita coisa a respeito do que significa essa questão literal de alguém sendo levantado debaixo de uma permissão de Deus para seduzir o mundo. Há promessas. Não, antes de falar isso aqui, eu queria que você entendesse em relação a essa questão do anticristo. Muitas preocupações, muitos questionamentos são feitos a respeito. Nós vamos estar aqui quando isso acontecer.
nós não vamos estar aquela preocupação a respeito disso. Nós vamos falar sobre isso, né? Mas eu acredito com todas as minhas forças que não. Ou você quer estar? Ou vocês querem estar? Se quiser, você fala com o pai, eu quero ficar, conhecer o anticristo. Gente, presta atenção numa coisa, brincadeiras à parte, presta atenção. Esse negócio de anticristo é um negócio tão sério que envolve o primeiro assunto que eu falei com vocês, sobre essa forma de se lidar com a verdade, de se lidar com o ensino da palavra de Deus, através de opiniões. Quantos anticristos você já ouviu? Já falaram, acho que todos os papas, né, eram anticristo. Aí o reverendo mundo, depois não sei, agora o Cristo do momento agora é o presidente da... Quando? Não, da China. Todo mundo falando que é o presidente da China. Da França. Esse eu não estou sabendo, não. Isso é novidade para mim. Mas preste atenção, Paulo diz que o mistério da iniquidade já está agindo no mundo desde aquela época. Você entende? O que significa isso? O mundo sendo preparado para a chegada dele. Então o mundo está sendo preparado para a chegada do anticristo. E a igreja precisa se preparar para a volta de Cristo. Precisamos estar preparados. Precisamos estar preparados. Aleluia. Eu vou pular o item 8, tá bom? Já vou para o 9. Que é o segundo ponto que nós vamos trabalhar aqui sobre fatos sobre a vinda de Jesus. Não há uma data que se possa prever. Amém? Então vamos lá. O que significa não vos compete saber os tempos e as épocas? Que é o que nós lemos em Atos capítulo 1. Jesus disse, capítulo 1, versículo 4: Nesta ocasião, enquanto comia com eles, Jesus deu-lhes esta ordem: Não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual falei a vocês. João batizou com água, mas dentro de poucos dias serão batizados com o Espírito Santo. Então os que estavam reunidos com ele lhe perguntaram: Senhor, é neste tempo que vais restaurar o reino a Israel? Ele lhes respondeu: Não compete a vocês saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade. Amém? Então o que significa não vos compete saber os tempos e as épocas? Por que Deus decidiu, de certa forma, ocultar isso? Para que eu e você, para que nós pudéssemos nos apegar a algo mais importante do que saber a data, a época. É nós estarmos preparados. Segunda coisa, o que significa aquele dia e hora ninguém sabe? O que significa isso? O texto que eu quero ler com vocês está aqui em Mateus, capítulo 24. Versículo 36. Diz assim: Quanto ao dia e a hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão somente o Pai. Como foi nos dias de Noé, assim também será na vinda do Filho do Homem. Pois nos dias anteriores ao dilúvio, o povo vivia comendo e bebendo, casando-se e dando-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E eles nada perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim acontecerá na vinda do Filho do Homem. Então o que significa aquele dia e hora ninguém sabe? Sabe por quê? Porque a ideia de não saber
gera em nós vigilância. É o que Jesus está dizendo aqui. Versículo 40. 2 homens estarão no campo, um será levado e o outro será deixado. Então, aquele dia e hora ninguém sabe, significa isso, a vigilância. Você nota que Jesus diz aqui que nem ele sabia, não é? Eu acredito, irmãos, que era, quando Jesus disse isso, né, ele era 100% homem e 100% Deus, ele ainda estava no mundo sujeito a um envolvimento com a humanidade, porque em Colossenses capítulo 2, versículo 9, Paulo diz assim, que em Cristo, hoje glorificado, né, habita corporalmente toda a divindade. Então não existe possibilidade de nada estar oculto a Ele. Então depois de sua ressurreição, nós cremos, né, que Jesus passou a se envolver com toda essa glória, porque a Bíblia diz que Ele foi coroado de glória, e Deus lhe deu um nome acima de todo nome, porque Ele morreu e ressuscitou. Amém? Então só para você entender aí, que não é uma questão de que Jesus falar assim, ai gente, que hora que vai ser, né? Então nós cremos que hoje Jesus já sabe. E por que Deus não deixou nem os anjos saberem? Porque a ideia é essa, irmãos, é justamente nós andarmos em vigilância. Em vigilância. E é interessante que Deus, nosso Deus sabia que Jesus não voltaria, nem mesmo na primeira geração dos cristãos, lá em Atos. Mas mesmo assim o Senhor permitiu que houvesse no coração deles um clamor pela vinda. Quando você vai lendo as epístolas, né, de Tiago, de Pedro, de João, de Judas, eles vão falando sobre a volta de Jesus, que Jesus está às portas. Por quê? Porque eles não sabiam, mas havia neles um anseio pela vinda e uma vigilância pela vinda de Jesus. Então o fato daquele dia e hora ninguém saber é para trazer em nós essa vigilância, essa atenção. E eu vou dizer, é isso que a nossa geração precisa viver: vigilância. Amém? E terceiro aqui, o que significa apressar a volta do Senhor? Gosto muito desse versículo. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 12, diz assim. Não, vamos ler o versículo 11 e 12. Visto que tudo será desfeito, que tipo de pessoas é necessário que vocês sejam? Olha para mim. Então, visto que tudo isso vai acabar, que tipo de pessoa Deus espera que eu e você sejamos? Aí Pedro responde: vivam de maneira santa e piedosa. 1. Esperando o dia de Deus. 2. E apressando a sua vida. 3. Tudo que nós vimos agora há pouco. Viver de maneira santa e piedosa, esperar o dia e apressar a sua vida. O que significa isso, pastor? Apressar a volta de Jesus. Quando você lê aqui, quando nós lemos aqui agora há pouco o texto de Mateus, capítulo 24, Jesus deu o exemplo de Noé. Vocês perceberam? Assim como foram nos dias de Noé, as pessoas se casavam, se davam em casamento, as pessoas viviam suas vidas como se nada fosse acontecer. E Noé está lá. Vocês lembram quantos anos demorou? 100 anos. Vocês acham que Deus virou para Noé e falou: Noé, você tem 100 anos para construir a arca, viu? Se passar um dia o dilúvio pega você e te leva embora. Não, irmãos, eu acredito
Eu tenho liberdade para isso. Eu acredito que o dilúvio veio quando a arca estava pronta. E enquanto Noé e sua família preparavam a arca, Deus estava dando a chance ao mundo perdido de aceitar entrar nela. Mas ao invés disso, eles olhavam e falavam: esse monte de crente olhando para a parede, gente, mão levantar, que povo doido, não curte a vida, não vive a vida boa, esse monte de doido aí, esse povo besta demais, os meninos jovens podiam pegar a mulher, um monte de moça bonita, podia pegar qualquer um que ela quisesse, e nós estamos lá na arca, né, gente? E ó, quando a arca esteve pronta, Deus falou: entra, Noé. E a Bíblia diz que Deus falou no ouvido, né? Entendemos figuradamente isso, para que os animais viessem e entrassem os casais dos animais na arca. E a Bíblia diz que Noé fechou a porta da arca. É isso, irmãos? O que a Bíblia diz? Deus fechou a porta da arca por fora. Tá bom, Noé, você terminou o seu serviço, agora sou eu. Então preste atenção. O que significa isso? Apressar a volta do Senhor. Quando que o dilúvio veio? Quando a arca estava? Quando que Jesus vai voltar? Quando a igreja completar a sua missão. Por isso, como que nós apressamos a vinda de Jesus? Quando nós formos uma geração que vamos entender qual é o nosso propósito na terra. Não, por isso que não adianta uma igreja aqui, outra lá, um país aqui, um país lá, se esforçar. Precisa ser algo, nós precisamos buscar, nós precisamos olhar para um mapa como esse e orar pelas nações. Para que a Bíblia nos ensina a orar para que as nações vejam a luz do Senhor. Aí as nações se voltam ao Senhor e a vida de Jesus é apressada. Se a Bíblia diz que nós podemos apressar a vida do Senhor, isso significa que nós podemos apressar a vida do Senhor. Como? Terminando essa arca, irmãos, pregando o Evangelho, santificando nossa vida, parando de viver tão apaixonados com esse mundo, tão maravilhados com esse mundo, tão fascinados com isso aqui. E por último, terceiro aspecto aqui, terceiro fato relacionado à volta de Jesus, vivendo na iminência da volta de Cristo. Nós somos ensinados, irmãos, pela Bíblia a viver na iminência de sua vida. É uma postura que Deus espera de nós. Vamos ler Apocalipse 22, 12, diz assim: no finalzinho, no último capítulo da Bíblia: eis que venho em breve, a minha recompensa está comigo, e eu o retribuirei. Eu retribuirei a cada um de acordo com o que fez. Eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Felizes os que lavam as suas vestes, e assim têm direito à árvore da vida, e podem entrar na cidade pelas portas. Você nota que o texto fala: felizes os que? Os que o quê? Está aqui o texto? Deu? Você consegue colocar? Não, eu só deu para colocar um versículo, né? Felizes os que lavam
suas vestes. A palavra lavam, ela tem um sentido de constância. Aqui não está falando aqueles que lavaram, mas aqueles que lavam. Então eu quero ligar esse texto junto com você a 2 Pedro 3:11, quando Pedro diz, deixa eu ler aqui com você. Quando Pedro diz, Pedro, 3:12. Vamos ver isso. 2 Pedro 3:12. A gente acabou de ler agora. Visto que tudo será assim desfeito, que tipo de pessoas é necessário que vocês sejam? Vivam de maneira santa e piedosa. Então, de que forma nós vivemos na iminência da volta de Cristo? Vivendo de maneira santa e piedosa. Outra forma de vivermos na iminência da volta de Jesus: a prontidão e o clamor pela vinda. Apocalipse 22:17, que fala exatamente sobre que tipo, a pastora Angélica ministrou essa canção, uma canção que fala sobre isso. Aqui, capítulo 22, versículo 17, diz assim: o Espírito e a noiva dizem vem, e todo aquele que ouvir diga vem. Quem tiver sede, venha, e quem quiser beba de graça da água da vida. Aí versículo 20, aquele que dá testemunho dessas coisas diz sim, venho em breve, amém, vem Senhor Jesus. Você vê que é um contracanto, a igreja diz, Maranata, agora vem Senhor Jesus. Aí o Senhor Jesus responde, sim, eu venho em breve. Amém? Vivendo em vigilância. Apocalipse 3:11. Volta um pouquinho aí. Estou terminando, tá, gente? Venham em breve, retenha o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. Olha para a pessoa que está do seu lado, diga vigia. Fala mais de uma vez. Esse te ouve, porque não me ouve não. Apocalipse 16:15. Eis que venho como ladrão. Feliz aquele que permanece vigilante e conserva consigo as suas vestes, para que não ande nu e não seja vista a sua vergonha. Isso aqui é um outro assunto, que às vezes as pessoas criam tantas ideias do que significa isso. Mas quando você vai para Isaías, capítulo Isaías 61, fala que o Senhor nos daria vestes de louvor, vestes de santidade. Eclesiastes, se não me engano, capítulo 9, 11 ou 11, 9, não lembro, diz que sempre sejam alvas as suas vestes e que nunca falte óleo sobre a sua cabeça. O apóstolo Paulo fala do perigo de se andar, de se viver nu. Então essas vestes, ela tem a ver com o conhecimento, o entendimento da palavra e a vivência da palavra, que nos reveste de atos de santidade. Tem a ver com a postura, tem a ver com os nãos que você tem coragem de dizer ao mundo.
tem a ver com a postura de Daniel de não comer da mesa do rei. Vigilância, irmãos. Devemos vigiar como se Jesus viesse no próximo minuto e trabalhar para Deus, como se nós tivéssemos a vida inteira para isso. Consegue entender? Era assim que a igreja primitiva vivia. Eles vigiavam como se Jesus fosse voltar no próximo minuto. A postura da vida deles era essa. Mas eles trabalhavam tão intensamente na obra, como se eles tivessem a vida inteira para isso. Olha a nossa geração, irmãos. Eu estou aqui preocupado com o horário. Pulei um monte de coisa. Não toca não, senão vai achar que toca agora. Estou aqui preocupado com o horário. Falei, meu Deus, esse povo deve estar com bumbum dormente, o pessoal deve estar com fome, tal. Minha cabeça fica assim, irmãos. Acho que é melhor a gente ser pastor lá na África, meu amor. Escuto lá, dura 3 dias. Bom, isso é doido, vai. Irmãos, é muito difícil pastorear nesse tempo, porque você vê o que o Espírito está pedindo da igreja, mas a igreja tem tanta coisa para fazer aqui. Temos tantas preocupações. Aí eu fico pensando, essa é a postura de uma igreja que vai subir? Essa é a postura de uma igreja que está esperando Jesus voltar? Eu quero te dizer uma coisa, Jesus não vai tirar a gente daqui porque aqui é ruim. Jesus vai buscar a igreja porque a igreja deseja estar com Ele. Nunca é uma troca, sempre será uma prioridade. Você entende? Nós mudamos de casa, mudamos de trabalho, mudamos espontaneamente falando, né? De carro, mudamos de qualquer coisa que a gente, de roupa, às vezes porque não gostamos daquilo, queremos algo melhor. Mas em relação a Deus, nunca é uma troca, sempre precisa ser prioridade. Então avalie sua vida nesse estudo. Você vive como se Jesus fosse voltar a cada minuto? Você vive vigilante como se Jesus fosse voltar no próximo minuto? Você vive intensamente para o reino, como se você tivesse uma vida inteira para servi-lo? Porque eu quero te dar uma notícia, que não tem muito a ver com escatologia, e ao mesmo tempo tem, né? Que a Bíblia se entrelaça em tudo. Nós daremos conta de tudo que nos foi dado nessa vida. Talentos, saúde, possibilidades, tudo. Tudo nós daremos conta. Tudo terá galardão ou não. Isso tem a ver, sabe com o que, gente? Trabalho no reino. Eu anunciei aqui que dia 16, dia 13, semana passada, encerrou os 40 dias de oração que nós tivemos. Mas que dia 14, na quinta-feira, ia começar, a igreja estaria aberta aqui, no período de 10 da manhã até as 18 horas, para que você pudesse vir orar. De vez em quando eu desço lá da minha sala para ver se tem alguém. Falei, meu Deus, será que as pessoas só vêm se a gente determinar? Não há espontaneidade da pessoa largar o trabalho um pouquinho e vir aqui. Irmãos, aqui não tem coronavírus não. O que a gente tem gastado de cloro aqui, você não tem ideia. Além da oração, né, a gente não é também, nós somos vigilantes, né? A Tati resolve aqui o negócio. Tem dia que eu entro aqui, meu nariz chega a queimar. Tá aí, tem cloro, tudo quanto é lado, tem álcool, você pode vir. Aqui está mais seguro do que muitos lugares que você vai. Mas vem aqui, ajoelha na frente desses mapas. Eu tirei alguns pedidos ali que não precisavam estar, vem orar.
Não, pastor, eu posso orar na minha casa. Então me prova que você está orando. Por isso aqui, pela cidade, pelas nações, pelo avivamento. Mas eu quero ver vocês aqui. Isso, irmãos, é fazer a obra. Porque hoje nós não estamos podendo fazer muita coisa, visitar as pessoas, né? Tocar nas pessoas, mas nós podemos orar por elas. Então, avalie essas coisas. Viva como se Jesus viesse no próximo minuto. E trabalhe como se Deus estivesse te dando a oportunidade de uma vida inteira. Amém, irmãos? Jesus não vai buscar a igreja porque a igreja não vai ter força para vencer o mundo. Jesus não vai buscar a igreja porque a igreja é uma coitada. Não. O último texto que eu quero ler com você, para você ir jantar. Mateus 25:10 diz assim: e saindo elas para comprar o óleo, chegou o noivo, as virgens que estavam preparadas entraram com ele para o banquete nupcial, e a porta foi fechada. Mais tarde vieram também as outras e disseram: Senhor, Senhor, abre a porta para nós. Mas ele respondeu: a verdade é que não os conheço. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem nem o dia e nem a hora. Isso aqui tem a ver com o quê? Estar vigilante. A Bíblia está dizendo que a porta foi? Foi? Para quem não estava? Hã? Então vou perguntar de novo. Vamos lá. A porta estava? Para quem não estava? Aí eu vou te fazer uma pergunta. Você vai se aventurar? Deixar para comprar o óleo depois? Anda com a sua lamparina cheia de óleo, gente. A lamparina é você. O recipiente é você. Precisa estar cheio desse óleo. Amém, gente? Amém. Fica de pé no seu lugar. A igreja não vai ser levada porque não está suportando o sofrimento, ou porque não consegue suportar o sofrimento. Ela será levada porque ela vai estar preparada. A igreja vai subir gloriosa e vitoriosa porque ela cumpriu o seu papel. Tem um filme chamado... qual é o nome, gente? Deixado para trás. Às vezes a gente tem um pouco de receio, né? Eu vi um dia desse um pastor falando sobre isso e concordei plenamente. Nós temos às vezes alguns receios relacionados a algumas coisas que viram filme, que viram novela, que viram não sei o quê, né? E como a gente às vezes é pouco cru de Bíblia, a gente vai engolindo tudo que vem. A ênfase desse filme Deixado para Trás são os que foram deixados para trás. E é interessante que são pensamentos assim, né, que acabaram criando doutrinas como ideias como o purgatório, segunda chance, né? Aí você fica doido com a pessoa. Sabe, irmãos, eu quero que você olhe para a parábola das 10 virgens.
A porta? A porta o que, irmãos? Fechou. A porta foi fechada. Então, é isso que esse estudo precisa fazer na sua vida. Te alertar para estar preparado. É dar para você uma base para que você esteja preparado e prepare o máximo de pessoas possível. Amém? Deus, eu te agradeço pela tua palavra. Eu te louvo por esses irmãos e irmãs que se dispuseram a estar aqui. Oro para que eles voltem na próxima quarta-feira, que eles não fujam da verdade, mas que eles sejam amantes da verdade. Homens e mulheres preparados para dizer ao mundo: Jesus está voltando, preparem-se. Que o Senhor levante aqui no nosso meio profetas, homens e mulheres, Pai, capazes de levantar a voz para um mundo descansado, para um mundo tão mundo, e poder proclamar a verdade da tua vida. Mas ao mesmo tempo dê a nós ousadia, dê a nós unção, como o Senhor disse aos teus discípulos: não vos compete saber dias, tempos e épocas que o Pai reservou para a sua autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Ah, Deus, que seja assim. Que seja assim. Que ao invés de tantas preocupações, nós possamos buscar o enchimento do Espírito para dizer ao mundo que Jesus está voltando. Console-nos com essas palavras, mas que nós sejamos vigilantes e sejamos intensos na tua obra, em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe, te guarde, que o Senhor leve sua mente a ruminar essa palavra, a compreender essa palavra, a crescer nessa palavra, em nome de Jesus. Amém? Amanhã essa palavra já vai estar disponível no YouTube para você rever, se você quiser. Reveja os textos, cresça na palavra do Senhor. Tá bom? Deus abençoe a sua vida. Se sinta aí abraçado. Amazing grace, how sweet.